Bom, pessoal, como eu falei com vocês, estamos de volta para fazer a gravação da parte 2, continuando assim o estudo que a gente iniciou alguns dias atrás. E eu quero compartilhar com vocês algumas informações. Primeiro, se meu áudio está com algum chiado, eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência. Tentei fazer de tudo para que o áudio saísse pelo menos uma qualidade melhor. Vou tentar melhorar esse áudio para ver se vocês estão me ouvindo bem, certo? De antemão, caso venha tossir ou ficar com alguma crise de tosse, como agora, é porque eu tenho um pouco de rinite alérgica e às vezes acontece, como eu estou gravando aqui, o tempo está um pouco frio e às vezes eu fico com uma certa sensibilidade na garganta. Mas fora isso, eu espero que saia tudo bem com o estudo da gente, tá certo? Então vamos começar dando continuidade ao estudo onde a gente parou, falando sobre por que as mulheres estão com as mentes mais masculinas do que femininas, certo? A gente vai entender um pouco, começando fazendo a seguinte pergunta: o que é a mente? Vocês já pararam para imaginar o que é a mente? O que a mente faz? Para que serve a mente? Né? Então, mediante essa resposta, a gente vai entender que a mente é um conjunto de manifestações do entendimento. Ou seja, tudo que passa de informação, a gente manifesta através do entendimento, que a gente chama de mente. Na verdade, então, para a gente entender isso melhor, a mente masculina, o que acontece? Você está vendo aí dois lados, esquerdo e direito, onde faz referência a essas manifestações. Ou seja, esse entendimento, tudo que tiver à sua frente para poder resolver, você vai usar um dos lados. E esse um dos lados é que caracteriza o lado masculino ou feminino. Não é que ele vai só usar um lado, ele vai usar os dois lados. Então, o que a gente entende? O homem, ele tem um acesso maior no seu lado esquerdo, que são esse conjunto de características que a gente está vendo aqui, ó, intelectual, temporal, né, analítico, histórico, racional. Então, as situações que vêm para o homem resolver, ele vai resolver de acordo com o acesso do lado esquerdo, ou seja, ele vai usar. Lembra que a gente falou sobre o estudo passado, sobre o homem ser o condutor, ser orientador, então ele precisa dessas ferramentas, assim podemos dizer, para ele poder resolver a situação. Então a gente entende que o lado esquerdo dele vai ser mais prevalente, ele vai usar mais essas características do lado esquerdo. E, consequentemente, o lado direito, o lado feminino, que a gente tem também essas características aqui, o intuitivo, criativo, vai ser de pouco uso. Então, o que vai sobressair mais na essência masculina é justamente as características do lado esquerdo. Então, isso configura uma mente masculina. Para ele poder conduzir, para ele tomar decisões, ele precisa ter esse conjunto. Da mesma forma, então aqui, ó, o lado direito é mais baixo que o lado esquerdo. Então, ele vai usar, como a gente acabou de falar, o lado esquerdo com mais prevalência. Em contrapartida, a mente feminina é justamente o oposto. É tudo isso que a gente falou agora, as situações da vida que ela vai ter de resolver, as decisões que ela vai ter, mediante a situação que vai se apresentar a ela, ela vai resolver, ela vai acessar o lado direito como um lado mais recorrente, o lado direito, o lado sensível, o lado atemporal, receptivo. Lembra da essência da mulher que a gente viu no primeiro estudo? Então, isso faz fazer com que ela use esses conjuntos de características para ela poder resolver situações da vida. Então, a gente observa que o lado direito é mais usado pela mulher, né? Ela se sobressai mais
o lado direito. E o lado esquerdo ela usa também, mas só que aí é de menos frequência. Então a gente entende que o lado esquerdo dela ela usa menos do que o lado direito, que é mais que se sobressai mais no lado feminino. Então essas diferenças é que a gente entende como mente masculina e como mente feminina. Para ficar bem claro a questão desses dois hemisférios, sempre um homem ou uma mulher, eles vão acessar os dois lados, mas o que acontece? Um vai sobressair mais do que o outro, mediante as respostas das situações que se apresentam para ela, certo? Então, entendido isso, a gente vai entender unir as mentes para formar um só corpo. Mas o que é isso, Jordano? Vamos entender um pouco dentro das escrituras, dentro da Torá, o que isso tem a nos ensinar. Vamos dar continuidade. Então, o que a gente, como você chegou até aqui e não assistiu o primeiro vídeo, o primeiro estudo, eu aconselho a você, para entender certas coisas que vai se ver aqui, você voltar lá no primeiro vídeo e tentar ver todo o estudo para você ter uma visão mais abrangente do que a gente vai abordar aqui. Então volta lá depois e assiste a primeira parte, a parte 1 desse estudo, para você entender. Então a gente vai ver aqui em Bereshit, no capítulo 12, 24, né, em Bereshit em hebraico, que nas traduções tem Gênesis. Bereshit quer dizer em princípio, né, colocou-se como Gênesis. Então a gente vai encontrar a seguinte expressão, né? Al-Ren e Azav, Ish, Et, Avim e Et, Imor. O que está falando aqui? Portanto, se afastará o homem do seu pai e de mãe. Essa expressão até aqui, deixa eu colocar aqui no ponteiro, para a gente entender aqui, ó. Aqui, ó. Essa expressão aqui é justamente essa daqui, ó. Portanto, se afastará do seu pai e de mãe. O que a gente vai analisar é essa expressão aqui agora. Que a gente vai entender essa questão de Gênesis 12, 24, que muitos falam de um só corpo, né? Formar um só corpo. Então, nessa expressão aqui, ó, que a gente vai entender. Desculpem a tosse, mas às vezes a gente não consegue segurar. Vedavak, essa expressão aqui, ó. Vedavak. Essa palavra, como vocês estão vendo aqui, ó, o Vav, essa letrinha que está aqui marcado em preto, ela é uma conjunção, certo? Ela significa e. Ou seja, como ela é uma conjunção, ela vai dar seguimento à outra palavra que está aqui, ó. Davak, quer dizer grudar, grudar-se, colar, permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, juntar-se, permanecer com, seguir de perto, juntar-se, alcançar, pegar. Ou seja, quando a gente está falando em relação à expressão que Vedavak e grudou e colou, permaneceu junto, a gente está falando de um contato, a gente está falando de uma expressão que está bem ali unido. Isso, no hebraico, é um sentido físico, um sentido contato mesmo. E grudou, e colou, e permaneceu junto, uniu-se. Ou seja, como é que a gente entende? Isso aqui faz referência ao quê? A gente vai ver mais na frente. Vamos dar continuidade aqui à expressão Vedavak, bestou.
Ou seja, portanto, se afastará um homem do seu pai e de mãe e juntar-se-á em sua mulher. Como a gente está vendo aqui, ó. Estou. Mais uma vez, o bet aqui é uma preposição. Então, estou, mulher, estou, sua mulher. Então, essa palavra aqui está se referindo ao homem. Portanto, se afastará um homem do seu pai e de mãe e unir-se-á, juntar-se-á, ficar junto em sua mulher. Em sua mulher, ficar colado, unir, ficar próximo, ter contato com ela em sua mulher, isso parece mais uma situação que está discriminando um tipo de alguma relação. E é justamente isso que a gente vai tentar entender, justamente como a gente viu na aula passada, né, sobre a diferença do ish e shá, homem e mulher. Observe que na palavra ish, homem, existe o yud aqui, que como a gente já viu na outra aula, falando sobre o que significa, né, a mão que conduz, a mão que faz acontecer, a mão que ela é orientadora. Então, o ish, observe que ele tem uma representação típica do homem. Isso mostra que o Yud, deixa eu só tirar aqui a ponteiro, pronto. O Yud, ele tem uma característica própria do homem. Como a gente está falando aqui em o homem se afastar do pai e da mãe e juntar-se-á em sua mulher, está falando aqui de relação sexual. Observe que vamos entender a biologia agora humana do homem e da mulher. O homem em si, o que ele produz na sua semente? Um espermatozoide. Então observe que a característica aqui, ó, o Yud faz principalmente essa referência do homem como sua semente. E o espermatozoide, qual é a função dele justamente na relação? Justamente, como a gente está vendo aqui, ó, lembra-se que a mulher, ela tem no seu final o re, que é justamente a última letrinha da palavra Ixá. Isso a gente viu o que significa essa essência no estudo anterior. Mas observe que a semente do homem foi projetada justamente para entrar justamente na mulher. Observe também, a gente vai ver isso mais na frente, os detalhes que as letras hebraicas significam e representam muito essa diferença. Observe que não é por acaso, mas a letra em hebraica, observe que ela tem uma abertura aqui de lado. Ó. E observe que também na anatomia da feminina, do seu órgão genital, existe uma entrada. E observe que na lateral é onde fica depositado o óvulo feminino, onde o espermatozoide ele vai entrar e justamente ele vai para as laterais para poder encontrar o óvulo. Veja que incrível essa semelhança das letras hebraicas com a representação masculina e feminina. Então, voltando ao que a gente estava falando aqui, né? E, portanto, se afastará o homem do seu pai e de mãe e juntar-se-á em sua mulher, ele está falando de conotação de relação sexual. Juntar-se-á, uma linguagem suavizada, né? Para poder... Tem muitas pessoas que leem, principalmente crianças, um estudo da Torá, então precisa-se que esse entendimento seja suavizado, né? Então, vamos passar para a próxima frase, a continuação. Como a gente leu aqui, né? Vedavak bestou, ou seja, e juntar-se-á na mulher. Ve rayu, então, portanto, se afastará um homem do seu pai e de sua mãe,
e juntar-se-á em sua mulher. E essa expressão agora, deixa eu botar aqui de novo no ponteiro, aqui ó, Verraiu, mais uma vez, o vav é uma conjunção, e raiu, a palavra raiu quer dizer ser, tornar-se, via ser, via existir, acontecer, estar em existência e aparecer. Então, e serão, ou seja, vir a ser, tornar-se, vir a existir. Então, a continuação, o entendimento dessa parte aqui é justamente essa aqui, ó, e serão. Lebaçar, ou seja, o que quer dizer lebaçar? Para carne, para uma carne. Para carne? Sim, mas uma vez a gente vai entender. O lamed aqui, nessa, vou marcar aqui embaixo, o lamed, ele é uma preposição que indica a ou para. Quando a gente tem um substantivo, por exemplo, casa, no hebraico não se diz a casa, se diz uma casa. Se tiver com preposição ou com artigo, aí sim, ele vai ficar a casa ou para casa. No caso aqui, a preposição, baçar, é carne. Então, lebaçar, para uma carne. Ou seja, não se diz no hebraico, se não tiver preposição nem artigo, não se lê baçar, carne, se diz uma carne, mesmo que ela não venha com a preposição. Quando coloca-se a preposição, aí é aqui lê para uma carne. Então, nesse entendimento aqui, a gente vai entender o seguinte: o que é baçar? Carne, referindo-se ao corpo de seres humanos, pode também ser de animais, o próprio corpo e órgão sexual masculino. Olha aí, baçar, ele tem toda essa conotação. Então, quando a gente lê aqui em Gênesis 2:24, que diz aqui, Verraiu lebassar erad, então ele está dizendo, e serão para uma carne. Uma carne? Sim, e vamos completar logo o sentido para a gente entender o resto. Então, e serão para uma carne um, que é errad. Essa palavra aqui, ó, errad. Errad quer dizer um, número um quer dizer um, cada um certo, ou seja, faz referência a uma coisa. Nesse sentido, a gente tem que entender o contexto do texto para poder a gente entender o que quer dizer essa palavra errada. Então, para a gente entender o sentido que está querendo se falar aqui, nessa referência de Gênesis 2:24, a gente vai entender o seguinte, deixa eu tirar aqui o ponteiro. Não, cadê? Ponteiro, aqui, seta. Então, o que é que a gente vai entender? Formando agora o sentido do texto. Portanto, se afastará o homem do seu pai e de sua mãe, e juntar-se-á em sua mulher, como a gente viu, aceitando de juntar-se, de chegar ao contato físico em sua mulher, e serão para um corpo, cada um. Ou seja, e serão para um corpo, sentido de atração sexual, cada um. A preposição para indica sentido de intenção de um corpo para o outro. Entendeu agora? Ou seja, deixa eu pegar o ponteiro novamente. Então, vejam o sentido completo da palavra. Vou ler em hebraico. El-Ren Yahav Ish Et Avim e Et Imor Vehavak Besto Verraú
Verraú, lebassar errad. Ou seja, como a gente já viu, portanto se afastará o homem do seu pai e de mãe, e juntar-se-á em sua mulher, e serão para um corpo, o sentido de atração sexual, e serão para um corpo, cada um. Para um corpo, a preposição para aqui indica sentido de intenção. Serão um para o outro, de um corpo para o outro. Então, como está nas traduções, nas Bíblias, está assim, ó. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse aqui está o sentido das traduções das Bíblias. Mas o sentido original no hebraico, ele está fazendo sentido de relação, porque ele está trazendo esse sentido de relação? Vamos entender o contexto. Esse contexto que Moshe está descrevendo no livro de Bereshit, ele está justamente falando sobre a primeira vez que o homem, Adão, estava vendo Eva. Então, ele estava discriminando ali agora que aquele momento do homem explicando, né, deixando isso registrado, que o homem iria se juntar em sua mulher e serão para um corpo, cada um, ou seja, o sentido de ter atração um para um corpo do outro, sentido de ter relação sexual. Esse momento é justamente o ato do casamento. Na Escritura, o homem, ele se casa com a mulher não quando tem a festa, quando ele vai para a igreja e a mulher se veste de noiva, não. Nesse caso, o homem, ele, ao adentrar na mulher, como está aqui, ó, ele adentra, ele coloca a sua semente na mulher, ele adentrou na mulher, ali já está configurado que ele está selando, ele está marcando a mulher com sua semente. Então, ali ela já é propriedade, vamos dizer assim, para a gente entender, particular dele. Entendeu? Então, a semente agora está marcando a mulher. Então, esse é o ato do casamento. É nesse ato. Então, o que realmente se torna uma só carne? Que nas traduções a gente vê, né? Portanto, deixará, nas traduções portuguesas, né, de outros idiomas, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tá certo, esse sentido de ambos serão uma só carne se refere um pouco mais na essência, como a gente viu no primeiro estudo, e a gente está vendo também nessa continuação. O homem e a mulher é o representante da essência do Eterno. A gente já viu isso. Então, eles vão ser uma essência em conjunto, mas não uma só carne. Não é isso que o texto está falando. Eles vão ser uma só carne. Eles serão para um corpo, cada um. Um sentido de atração sexual. Mas quem realmente se torna uma só carne? A gente vai ver agora quem realmente se torna uma só carne. Então, está aqui o homem, está aqui a mulher, a gente já viu essa questão do Ishá, a representação aqui, ó, do Yud, sendo como se fosse uma sementinha que está adentrando na mulher. A gente viu aqui, principalmente na anatomia feminina, né? Inclusive, vou ressaltar mais uma vez, o óvulo, ele fica aqui de lado, ó, ele sai, e ele espera justamente o espermatozoide ir de encontro a ele. Então, ele fica esperando justamente na lateral, na abertura lateral, que justamente, veja que faz referência à letra Re, que faz parte da essência da mulher. Impressionante essa comparação que casa certinho a anatomia de cada letra, a fisiologia humana do homem e da mulher. Então, no momento que o homem ele
adentra na mulher para manter relação sexual, o que acontece? O espermatozoide, como falei anteriormente, ele vai procurar o óvulo. Então, quando ele encontra, ele rompe essa membrana do óvulo e adentra dentro do núcleo do óvulo da mulher. E nesse momento em que o espermatozoide ele rompe a membrana, o seu rabinho aqui ele se desloca e fica somente aqui, ó. Pega aqui mais uma vez um ponteiro. Aqui, ó. Tá vendo? Fica só a parte do núcleo da cabeça do espermatozoide. Então, essa parte do núcleo, ele vai justamente ao encontro de quem? Deixa eu tirar aqui o ponteiro. Certo? Isso. O espermatozoide ele se dirige ao núcleo para quê? Para encontrar também um núcleo das informações da mulher. Então, aqui se dá justamente o encontro do núcleo da semente do homem com a semente da mulher. O que é que tem dentro dessa semente? As informações genéticas do pai e da mãe. A semente do homem e a semente da mulher. As duas sementes se fundem agora para formar um só corpo. Veja que interessante é que agora é que essa formação vai se dar justamente com a união das duas informações genéticas, das duas sementes, formando agora um novo ser humano. Ou seja, é justamente um novo ser humano sendo formado. Então, observe que, claro, o homem e a mulher, eles formam um só corpo, mas no sentido de quem? De seus filhos. É seus filhos que eles estão formando um só corpo. Tá entendendo agora? Eles podem ser uma essência quando eles estão em relacionamento, representando cada um a sua essência. Mas não é aquele sentido que eles vão ser um só corpo, como se fosse o que ele sentir, o outro também tem que sentir, o que um gosta, também tem que gostar. Não é isso. A questão é que eles vão ser, como a gente viu no slide passado, né, se juntar-se e serão para um corpo, ou seja, um para o outro, para formar um só corpo. Que é justamente isso aqui, ó, que a gente está vendo. A união das suas sementes é que vão formar um só corpo. Entendido essa parte, a gente vai ver agora essa representação da essência do eterno em equilíbrio. Então, é como se fosse uma gangorra, uma balança. A gente está vendo aqui, ó, uma gangorra. Então, o que vai acontecer? O homem está aqui no lado e a mulher vai estar no outro lado. Mediante a esse equilíbrio, como a gente viu nas suas essências, quem vai estar aqui observando? Então, o homem está no seu lugar, na sua posição, e a mulher também está na posição dela. Observe o seguinte: se o homem ele vier mais para frente, ou vice-versa, a mulher também sair do seu lugar e vir mais para frente, vai haver um desequilíbrio. Então, o homem ele tem que saber o seu lugar, e a mulher também nessa representação da essência do eterno. Mais uma vez eu lembrando, isso aí está no primeiro estudo que a gente viu, tá? Então, mediante quem está assistindo esse equilíbrio todo, os filhos. Tanto o menino como a menina, eles estão observando esse equilíbrio dos pais. Então, essa é a representação em equilíbrio que o homem e a mulher devem ter em mente, certo? Justamente para fazer referência à essência do eterno. Como mais uma vez eu vou repetir, veja lá o primeiro estudo para a gente entender, para você entender melhor essa questão da essência. Então, está aqui uma representação do pai e da mãe, né? O filho e a filha. Então,
o homem como orientador e condutor da mulher, né? Ele vai orientar sobre a mulher. Ao mesmo tempo, a mulher é acessível e sem barreiras, certo? Os dois filhos estão aqui vendo essa representação. Então, tanto o filho como a filha estão em observação, está em formação, está visualizando os pais, os comportamentos dos pais dentro desse relacionamento. Então, você já viu aquela expressão que às vezes assim, não, mas a menina é mais apegada ao pai, o menino é mais apegado à mãe, né? Tem essa questão de relacionamento. É justamente para que isso? Porque essas particularidades, né? O filho também observa o pai e a filha também observa a mãe. Mas o que é que acontece? São as diferenças, energias diferentes dos filhos e dos pais vão atrair justamente os opostos. Então você vê que uma menina é mais apegada ao pai, o menino é mais apegado à mãe. Isso é fato. Você pode ver dentro de um relacionamento que tem um menino e uma menina, a menina às vezes vai ser mais apegada ao pai e o menino mais apegado à mãe. Mas para que esse propósito? É propositalmente para isso. O Eterno já fez tudo direitinho. Porque o mesmo que o homem ele é o orientador e condutor da mulher, ele também vai ser orientador da filha e do filho também. Então, é como se fosse a filha pequenininha em formação, ela vai receber como se fosse um estágio para a sua formação adulta, mas quem que vai estabelecer essa relação de estágio? O próprio pai. Então, o pai vai ser justamente o condutor e, ao mesmo tempo, é como se fosse a filha estivesse recebendo um estágio para a formação adulta. Quem vai ser esse orientador? O pai. A mesma coisa o filho em relação à mãe. Então, ao mesmo tempo que o pai orienta o filho e orienta a filha, o filho ele vai desenvolver a sua orientação mediante a mãe. E a mãe sendo acessível, o filho vai desenvolver uma relação de estágio com a mãe. Então, ele vai ter o contato com o sexo oposto e eles vão crescer em formação, em equilíbrio, visualizando justamente que no cérebro feminino, com essa relação de pai e filha, ela tendo essa, vamos dizer assim, esse estágio na sua formação com o sexo masculino, sendo o pai orientador, ela vai ter o lado direito maior, ou seja, lembra lá no início do vídeo, o lado esquerdo mais, que se sobressai mais, aquelas características, né, de ser racional, de ser sensível, de ser, enfim, volta lá depois e vê lá direitinho, pausa, e depois você vê as características. Então, ela vai ter o lado esquerdo menor, ou seja, o acesso do lado esquerdo, o lado racional, mais baixo. E o que vai sobressair mais é o lado direito. Já no filho, já é o contrário. Ele já vai exercer a relação com a sua mãe do lado esquerdo maior e o lado direito menor. Porque ele vai seguir a imagem do pai. O pai vai ter as decisões voltadas para o lado esquerdo, ou seja, os lados racionais, e o filho vai reforçar esse tipo de conduta. Então a gente vê aí que quando segue esse modelo de orientação, lembra-se lá da gangorra tendo um equilíbrio, eles vão estabelecer esse tipo de, vamos dizer assim, de exemplos. E vai estabelecer isso para o seu cérebro esquerdo ou direito, estando em equilíbrio. Então, o que acontece se a representação da essência do Eterno não estiver em equilíbrio? Então, tá os dois filhos aqui, eu vendo aquela questão da balança, né, da gangorra, e se um peso tiver somente um peso só, ou seja, um lado só estiver nessa gangorra, o que acontece? Ela vai entrar em decadência, em declínio. Ela não vai estar em equilíbrio. E, acima de tudo, isso na presença dos filhos. Então,
a gente vai observar casos femininos que a gente vai abordar agora e ver essas diferenças como é que eu posso dizer, de desequilíbrios que vai afetar diretamente as mentes femininas. Depois eu vou fazer um outro estudo, se o Eterna se permitir, falando dos casos masculinos, mas a gente vai dar prioridade agora a casos femininos, tá? Então a gente vai ver o primeiro caso de pais separados, ou seja, a ausência total do pai, ou seja, falecido. Então, a filhinha, a menina, ela cresceu sem a referência do pai, né, só com a mãe. Ou seja, a mãe não procurou outro relacionamento e criou a filha sozinha. A filha foi crescendo sem o pai, ou o pai morreu e a mãe não arrumou ninguém. Então, a gente vai ver que impacto tem sobre esse tipo de relacionamento. A gente vai ver pais separados, né, com a presença afetiva do pai ou padrasto. Ou seja, a filhinha tem um pai, eles são separados, mas o pai, ele dá uma presença à filha, ele tem uma presença afetiva com a filha. Ou também pode ser padrasto, a gente vai ver isso também mais na frente. A gente vai ver pais não separados, ou seja, sem orientação afetiva do pai, é aquela situação que o pai vive junto com a filha, com a mãe, né? Os dois estão ali na relação, mas só que ele não tem uma presença afetiva para a filha. Né? Então ele não demonstra ali como se fosse uma pessoa sem importância. Né? Ele não se importa com a afetividade da filha. E também pais não separados, mas com a orientação afetiva do pai, ou seja, o pai está sempre presente, passando afeto para a filha. E a gente vai ver esses 4 casos, o que impacto tem diretamente no cérebro feminino. Então vamos ao primeiro caso, né? Os pais separados, a ausência total ou falecido do pai. Né? O pai é separado, no caso da mãe, e é ausente. Então, lembra-se daquele esquema que a gente fez sobre a referência da filha? Então, a gente vai ver aqui, ó, a filha observando a mãe, mas não tem o pai. Ela está crescendo somente com a referência da mãe. Então, ela não tem nenhuma relação, vamos dizer assim, daquele estágio que a gente estava observando, né, diretamente com o pai, ensinar ela a desenvolver o lado direito, e ela vai desenvolver somente o lado afetivo que ela tem da mãe. Então, o que isso vai impactar diretamente na mente dessa criança que está em formação? Então, primeiro, as características de comportamento que ela vai desenvolver, que a gente vai ver agora, não é que ela vai ter todas, mas ela vai ter uma mais que sobressair mais que a outra. Pode ter um tipo desse, 2 tipos desse, mas a gente vai ver agora. Então, elas são filhas sem nenhum contato ou muito pouco com o pai. Aceita a orientação da mãe total ou parcialmente. Pode não aceitar a orientação da mãe. Pode sentir falta do pai, né? Às vezes em caso de falecimento, né? Ela pode crescer com essa lacuna, ou até mesmo o pai nunca procurou, ela pode sentir falta desse pai. Empatia muito baixa. Gosta de comandar e dar ordens. Ela vai crescer com essa característica, certo? Isso é um fato constatado. Acima dos 85% do lado esquerdo, há uma forte tendência ao homossexualismo e psicopatia. Mas sério isso ou não? Sério. Então, casos que pode chegar do lado esquerdo maior, quando a filha ela cresce sem a referência do pai, ela pode desenvolver uma mente de 70% a 95% do lado esquerdo, ou seja, ela está desenvolvendo o lado masculino mais do que o feminino. Então, ela vai chegar ao lado direito de 30% a 5% do lado direito. Então, veja a inversão das mentes nesse caso. Então, ela vai se tornar um corpo e hormônio feminino, porém com mentes masculinas. Então,
essa filha ela vai ter um lado feminino com barreiras. Por que com barreiras? Você vai entender isso aí lá no primeiro estudo, volta lá, você vai entender o porquê dessas barreiras, né? Então, esse é o primeiro caso que a gente viu. Vamos para o segundo caso. Pais separados com a presença afetiva do pai ou padrasto, né? Ele é separado, mas ele é presente, ele visita a filha, ele acompanha a filha, ele dá aquele acompanhamento afetivo, né? Embora que ele não esteja com a mãe. Então, a filha vai observar os dois comportamentos, né, de equilíbrio. Então, o pai, ele tem aquele relacionamento que eu falei com vocês, um tipo de estágio com a filha, de orientação. A filha vai ter também o contato com a mãe, né, a orientação da mãe. E as características que ela pode ter criação, né, que a gente vê com pais separados. Filha tem contato com o pai, aceita a orientação do pai e da mãe total ou parcialmente. Ela pode não acatar a orientação do pai totalmente, pode ser parcialmente, certo? Pode sentir falta do pai, porém o lado do pai pesa mais. Nesse caso aqui, nessa característica, elas são pais separados, mas ela tem um afeto maior pelo pai, ela segue a orientação do pai. Em relação ao da mãe, ela segue mais a orientação do pai. Então, o lado do pai pesa mais. Gosta de ser orientada e orientar. Sentimentos equilibrados. Tem empatia. Então, casos que podem chegar com essa característica que a menina pesa mais para o lado do pai, ela vai ter o lado direito entre 50% a 60%. E o lado esquerdo de 40% a 50%. O lado esquerdo vai ser um pouco menor em relação ao direito. Veja que mesmo separados, mas ela tende a pender mais pelo lado do pai, fazendo com que ela tenha um certo equilíbrio os dois hemisférios, né? Ela tem corpo e hormônio feminino, porém mentes femininas. Então, a gente vai ver o segundo caso, agora o caso que eu coloquei aqui, 2.1, que é o caso de pais separados com a presença afetiva do pai ou padrasto. Que a gente viu aqui, eu coloquei uma cor diferenciada para identificar que seja um padrasto. Então a gente vai ver a mesma situação, a filha vai observar, né? Vai ter uma relação com esse padrasto de orientação, a mãe também, mas só que aí é um diferencial nas características. Né? Criação com pais separados, filhas têm contato com o pai ou padrasto, né? Como falei. Porém, agora, o lado da mãe é que pesa mais na orientação. Já como ela está se relacionando com uma pessoa que geneticamente não é seu pai, vamos dizer que o pai não quis comparecer nessa criação, e quem faz esse papel agora é outra pessoa, um padrasto. Então, mas mesmo assim ela vai seguir sempre a orientação da mãe, né? Aceita a orientação do pai ou padrasto total ou parcialmente, gosta de orientar e ser orientada, sentimentos equilibrados, tem empatia. Casos que podem chegar, o lado esquerdo maior agora é 50% a 60%, e o lado direito de 50% a 40%, o lado menor. Então, observe que há um certo equilíbrio agora, só que inverter os lados. O outro caso, a filha pendia mais pelo lado do pai e ela desenvolveu o lado direito maior. Nesse caso agora, a filha ela pesa mais para o lado da mãe. Ela segue mais a orientação da mãe. Então, ela vai ter o lado esquerdo um pouco maior do que o lado direito. Então, corpo e hormônio feminino, porém mentes agora masculinas. Lado feminino com barreiras. Então, ela vai desenvolver um certo equilíbrio. Você observa que essa formação desse lado é importante, porque quando ela se tornar uma informação adulta, e ela tiver, por exemplo, aqui um cérebro com 70% a 80%,
ela tendo esse tipo de pensamento, no caso, de tempo, a energia do cérebro dela alimentando nessa porcentagem, qual o tipo de homem que ela vai se relacionar? Com um homem com energia mais baixa do que ela. Porque se ela colocar uma linha de relacionamento com o homem da mesma, vamos dizer assim, de pé de igualdade em porcentagem, ou maior, o que vai acontecer são conflitos, porque são mentes masculinas se relacionando. Então, o que é que vai acontecer? Energias iguais, conflito. Então, a gente vai ver isso num estudo mais na frente, os tipos de atração para cada tipo de porcentagem, né? Do lado esquerdo ou direito. Mas fica um pouquinho mais na frente. Terceiro caso, pais não separados, sem orientação afetiva do pai. Então, tá ali o pai, ela está sem orientação e afeto, ou seja, o pai não está separado, vive na mesma casa, mas não sente afeto do pai. Então, a gente vai observar, né, a filha está observando, e a gente observa que o pai não tem agora orientação, é sem afeto. Então, ela vai seguir a orientação da mãe. Então, quais são as características nesse caso? Criação com pais não separados, filhas têm contato com o pai, porém um lado da mãe pesa mais. Não aceita a orientação do pai total ou em partes. Né? Eu esqueci de colocar aqui, não aceita a orientação do pai ou aceita em partes. Pode sentir falta do pai, ou seja, ela sente aquela necessidade de uma presença masculina dentro do relacionamento familiar, mas ela não tem. Gosta de comandar. Casos que podem chegar o lado esquerdo maior entre 60% e 70% e o lado direito 40% a 30%, o lado menor. Então, nesses casos, ela tem um corpo e hormônio feminino, porém mentes masculinas. O lado feminino com barreiras. Né? Então, esse foi o terceiro caso que a gente está observando. Você veja que esse equilíbrio é importante para poder desenvolver o lado feminino. Vamos ao quarto caso, pais não separados com presença afetiva do pai agora. Então, o pai ele é orientador e afetivo. Então, qual é o relacionamento? A filha está observando o pai e a mãe. Então, o pai tem essa relação, né, vamos dizer assim, de um estágio com a filha de ser orientador. A mãe também orienta. Então, as características dessa filha, ela tem a criação com pais não separados, filhas têm contato com o pai, aceita a orientação do pai e da mãe total ou parcialmente, porém o lado do pai pesa mais, ela vai seguir sempre o lado do pai em relação ao da mãe. Gosta de ser orientada, sentimentos equilibrados, tem empatia. Então, casos que podem chegar, o lado direito maior é de 60% a 70%, e o lado menor esquerdo de 30% a 40%. Então, veja que já muda a configuração. O lado direito dela se torna maior. E, por exemplo, uma filha dessa informação, quando ela tiver procurar um parceiro para a sua vida, ela vai procurar justamente um homem que seja oposto, que tenha um lado esquerdo maior do que ela. Então, vai ter justamente um equilíbrio das essências. Então, corpo e hormônio feminino, porém mentes femininas. Então, nesse caso, ela vai crescendo, desenvolvendo o lado feminino dela mais evidente, certo? E, minha gente, a gente está chegando a essas análises, a gente vai fazer também com os casos masculinos. Veja qual lado do seu cérebro você usa mais. Aqui no link abaixo eu vou deixar um aplicativozinho para você testar qual lado do seu cérebro você usa mais, certo? Para você ver como foi o seu tipo de criação na infância, enfim, se você seguia mais a orientação do seu pai, de sua mãe, se você teve o seu pai em casa ou criado com pais separados, enfim.
É um linkzinho de um aplicativozinho, vou deixar o link aqui embaixo, e você faz o seu teste e começa agora a se analisar e ver qual a porcentagem, na verdade, você usa mais, se é o esquerdo ou o direito. Eu agradeço você ter chegado até aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo estudo.